Oi, pessoal. Então, estamos dando continuidade à leitura desse livro aqui, A Sabedoria da Transformação, da Monja Coen. Lembrando que essa aqui é a primeira versão, primeira edição. A capa que está disponível hoje é um pouco diferente, é com um dálmata, um cachorrinho que tem suas manchinhas sopradas para fora por um ventilador. Então, essa edição é de 10 anos atrás, mas o texto e a ordem dos capítulos, até a ordem das páginas é a mesma. E hoje a gente vai falar de Ikkyu-san, é o segundo capítulo. Ikkyu foi um monge japonês bastante conhecido, ele viveu em 1394. E ele era um monge bastante irreverente. Primeiro ele gostava de um saquê, adorava uma bebidinha, ele gostava de brincar, ele era meio encrenqueiro, ele viveu no templo de Kenninji, lá em Kyoto. Quem já foi, quem conhece, ou quem está indo com a gente em julho no Japão, na Rua das Geishas, no final da Rua das Geishas, que é a rua mais conhecida de Kyoto, tem um templo maravilhoso, muito bonito, e com uma pintura de um dragão no teto. E esse monge Kyu passou por lá, brigou, arranjou encrenca, e depois ele finalmente se instala em outro templo, Rinzai. Ele não é da Sotoshu. Ele viveu 200 anos depois de nosso mestre fundador Eihei Dogen Zenji, né, que nasceu em 1200. Então, Ikkyu-san nasceu em 1394 e ele fazia koans, ele era muito fiel, ele teve um professor com 21 anos de idade que introduziu ele na prática severa e intensiva do Zazen. E esse professor morreu e ele ficou desesperado, tentou até se matar. Fez um jejum de 7 dias e depois tentou se afogar num lago. De tão triste que ele ficou, que seu professor tenha morrido. Mas aí um amigo da família salvou ele antes que ele morresse e acabou levando ele para outro templo, onde ele se especializou em estudo de Koan e teve sua experiência mística eventualmente. Ele fazia muitas pinturas, muita caligrafia, ele era um mestre do chá, ele era um poeta, ele gostava de sair na noite, até quem chegou a conhecer Kuroda Roshi, que foi quem doou a estátua de Kannon Bodhisattva, que fica no nosso Zen do Brasil, em São Paulo. Era alguém que foi irmão de Maizumi Roshi, que foi o professor de ordenação da Monja Coen. Então era um monge japonês, tinha a abade do templo de Kirigaya-jin em Tóquio, e foi um professor essencial tanto na formação e na carreira da monja Koen Roshi, quanto no meu percurso e de inúmeros outros estrangeiros que tiveram suas idas e seus estudos no Japão facilitadas por esse monge. E ele era um monge que também gostava de uma cervejinha, gostava de uma festa, gostava de namorar, e ainda assim era um grande professor do Dharma, e uma pessoa correta, mas que talvez não atendesse às expectativas que a gente poderia criar sobre um monge japonês, um monge budista, um monge zen. E esse Ikkyu-san era uma figura assim, ele gostava de... Às vezes ele enchia um pouco a cara e tratava os convidados do mosteiro um pouco mal, e assim ele não parava muito em lugar nenhum, até que finalmente ele foi viver numa cabana, foi viver sozinho, mas ele saía na noite para conversar com as pessoas da noite, com as mulheres, com os bêbados. Para quê? Para falar o Dharma, para ensinar eles sobre o Dharma. E, no fundo, ele passou sua vida pregando e praticando o Dharma de uma maneira meio errônea, mas que acabou ficando muito conhecido no Japão e muito querido, até no sentido mais familiar, meio infantil. Tem até uma série de anime, né, de desenho animado japonês, que foi feita sobre esse personagem, e fez muito sucesso, e todo mundo no Japão conhece Ikkyu-san, e ele era conhecido, sabido por suas respostas irreverentes, espontâneas e muito esperto. Então no livro aqui conta que ele tem duas histórias pelas quais ele é conhecido, né? Uma, primeiro chamaram ele num jantar e falaram: quero ver se esse moço é esperto mesmo. E aí mostraram para ele a pintura de um tigre. Falaram: como se fosse um koan zen, né? Um enigma. Como é que o senhor faz para prender esse tigre? Lembrando que não é só uma piadinha, mas esse tigre pode ser o tigre da mente, do karma, né? Como é que você pega isso? Como é que você segura
esse tigre. Mostraram para ele a pintura do tigre. Ele falou, é fácil. Primeiro solta o tigre, aí eu pego ele. Então, por respostas assim muito espertinhas, no bom sentido, né? Muito perspicazes, ele ficou conhecido. Também teve uma história de um peixe que serviram, e aí vem aquela história, se monge é vegetariano ou não. Eu quis ser vegetariano. O mosteiro onde eu treinei não era vegetariano. Serviam pra gente linguiça, peixe, às vezes no café da manhã, 5, 6 da manhã, vinham com peixe inteirinho, e muitos dos meninos comiam os olhos, a cabeça, a coluna, os ossos, tudo. Comia tudo, tinha que comer tudo. E frango também tinha bastante, às vezes era doado e a gente comia o que tinha que comer, né? E uma vez teve festa, chamaram o McDonald's, entregaram hambúrguer no mosteiro de monge japonês, só japonês, eu era o único não japonês, né? Então meu mosteiro não era vegetariano. Agora muitos mosteiros são, e alguns mosteiros são veganos. E algumas pessoas acham que Buda foi vegetariano, outras não. Outras dizem que faz parte do ensinamento budista de que o monge tem a boca como um forno, que come aquilo que é doado, que não seleciona. Então, ser vegetariano é uma forma de selecionar, de até sair do Dharma. E outros vão dizer que não. Imagina que Buda, com essa história de não matar, tudo isso, ele não comia carne de jeito nenhum. Então a gente não sabe, na verdade. Eu particularmente acho que é uma decisão que é particular de cada indivíduo. Agora, se a gente estiver treinando ou morando num templo que siga determinada regime, aí, ainda mais no Japão, é mais adequado que a gente se adapte e não evite de criar conflito com o grupo, até para não ter dificuldade na cozinha e tudo isso, né? Então, quando eu estava no mosteiro que comia carne, eu comia carne, mesmo que eu não gostasse muito. E depois eu saí, na minha vida particular, eu posso selecionar, escolher o que eu vou comer, e eu dou preferência a não comer carne. Mas também, se eu estiver num evento budista ou num templo, em alguma situação profissional do budismo onde eu tenha que comer carne, eu vou comer, porque vai ser o que talvez seja adequado na situação. Então, Buda, a gente acredita, na verdade, que ele comia o que lhe dessem para não ofender as pessoas, porque ele era chamado nos lugares. Imaginem que uma pessoa sagrada, um santo, uma pessoa especial vem na sua cidade e você quer levar alguma coisa para ele comer, que é o melhor que você prepara, o melhor que você pode oferecer. E ele, não, sabendo disso, não queria ofender as pessoas e comia de tudo. E foi por ter comido alguma coisa estragada que ele ficou doente, já com 80 anos de idade, e teve complicações gastrointestinais e morreu. E a gente também não sabe o que ele comeu, né? Ninguém estava lá para afirmar. Tem algumas traduções dos textos que contam essa história que vão falar que ele comeu um cogumelo estragado, e outras que vão falar que não, foi carne de javali. Então parece que são termos parecidos, caracteres semelhantes, a gente não sabe. E, enfim, essa reflexão, do meu ponto de vista, cada pessoa adulta é capaz de escolher na sua vida que caminho seguir. Me parece que o mosteiro sede de Sojiji está com uma alimentação quase que vegana, enquanto que outros grandes mosteiros não. Então, algumas ordens budistas são estritamente vegetarianas, por exemplo, a ordem do Thich Nhat Hanh, que é do Zen vietnamita, né, que tem a base na França. Bastante gente, eles são completamente veganos, né? Então isso existe. No Zen não, o Zen tem uma visão mais abrangente, até que a monja Koen fala sobre isso, né? Que a gente não separa aquilo que é senciente e o que não é senciente. Então o argumento de que os animais sofrem e as plantas não é válido, porque a gente considera que tudo é consciência. Isso é Dogen Zenji, isso é a escola do Yogacara, do budismo, que considera assim já há muito tempo, tem essa concepção de que tudo no universo é consciência, né? Então não dá para separar aqui que é ser senciente e não senciente. Tudo está vivo, né? Então, se a gente considerar isso, a planta também pode ser que ela esteja sofrendo, né? Quando ela é tirada da terra, para que a gente a coma.
Então, tem pessoas que brigam muito por essa questão. Eu acho que não precisa brigar. Acho que as duas inúmeras maneiras de pensar existem, mas se a gente estiver num lugar que segue determinada forma, por exemplo, esse final de semana a gente esteve em Nazaré Uniluz, estive lá com o Coen Roche, e a alimentação era vegana, e tinha todo um ritmo, uma maneira que é feita lá, e a gente seguiu a maneira que deles, né? E tudo certo. E então é isso, e aí isso para falar que tem essa história desse monge Ikkyu-san também, que uma vez serviram um peixe para ele e falaram, ué, mas vai comer o peixe, né, monge? E ele falou, mas o peixe vira monge. Uhum. Então aquilo que eu como vira o que eu sou, e dependendo de como eu vivo a minha vida, eu vou estar ou não vou estar honrando aquele ser que deu sua vida por mim. Então eu posso comer outras formas de vida e usar minha vida para fazer o mal. Ou eu posso transformar esse peixe que ele comeu no Dharma. Então são várias maneiras de pensar, né? E que esse personagem é justamente conhecido por isso, por ter provocações inteligentes que façam a gente sair um pouco das nossas bitolas, ainda mais das ideias, das expectativas que a gente possa ter do que é o Zen, do que é Buda, do que é o ser iluminado, do que é a mente iluminada. Às vezes a gente cria fantasias de pureza e de que as pessoas têm que seguir determinados padrões de pensamento, e às vezes aparecem uns mestres que não seguem justamente para nos sacudir e dizer isso, sabe? Não fique separando. Não é? Eu já conheci pessoas vegetarianas com muito respeito à vida e aos outros, e pessoas vegetarianas sem nenhum respeito, e pessoas que comem carne que são maravilhosas pessoas, e pessoas que comem carne que não são tão boas pessoas assim. Então acho que avaliar um ser humano por esse tipo de régua de valor é muito curto, muito estreito. Então acho que tem tomar cuidado para não julgar levianamente, baseado em valores que são até muito modernos na história da humanidade, né? Na nossa cultura, na nossa maneira de ser e de pensar. E bom, depois o livro vai contar de outras respostas que a gente pode dar ao mundo a essas provocações, mais ou menos aquilo que Jesus Cristo falava de dar a outra face, né? Da outra face que você bate aqui, não é que você fala bata aqui também, não é isso, é que você dá uma outra reação que não é reativa, mas que é ativa, né? Então se alguém te bate, te provoca, em vez de bater, te empurrar de volta, a gente é capaz de ter um instante de pausa, de reflexão e de transformar essa energia da raiva, da violência, da reatividade em outra coisa. Isso não quer dizer que a gente não sinta a raiva e a vontade de bater de volta. Sente sim, e às vezes por praticar meditação a gente sente até mais, porque fica mais sensível, mais aberto e mais profundo. Então não é que não vai sentir, não vai ter vontade de vingança. Temos. Só que o que o Zazen, a prática contínua, vai nos fazer treinar, desenvolver, é um segundo de pausa, de distanciamento, em que você pode parar e fazer esse trânsito um pouquinho do eu para o não eu, né? De se ver sem estar preso por você mesmo. E aí isso vai dar uma certa flexibilidade, e é treino, né? A gente ainda precisa ficar bravo 1000 vezes e treinar 1000 vezes na hora que a coisa esquenta, que aperta, para poder ficar mais forte, para poder aprender a lidar com a raiva. Então vai precisar passar por raiva 10.000 vezes e cair 10.000 vezes e levantar 10.000 vezes e uma vez, e assim por diante, né? Eu ainda fico com muita raiva. Eu nunca conheci alguém que não ficasse com raiva. O Zen, na nossa escola Soto-Zen, o treinamento é bastante agressivo, sabe? A gente é provocado, nos mosteiros masculinos tem violência física, é puxado pela gola, é prensado na parede, tem empurrão, tem provocações, tem bullying, tem xingamento. Não, com as mulheres também não é fácil, não. Tem conflitos, tem fofocas. A violência feminina é um pouco diferente da masculina, né? Mais no sentido de estragar a reputação, de dar gelo, de excluir.
de uma mágoa que não passa, né? O homem vai lá, briga, bate, mas no dia seguinte estão dando risada junto nos mosteiros masculinos. Nos mosteiros femininos, briga e passa um mês ainda estão odiando, né? É o que se diz por aí. E então o nosso treinamento a gente é provocado. A gente muitas vezes, essa raiva é como se eles estivessem dizendo: você não veio até aqui para trabalhar a sua paciência, a sua compaixão, então vamos te cozinhar, né? Vamos te provocar, vamos só te falar não, tudo o que faz está errado. É muito maltratado muitas vezes no nosso treinamento formal, né? De esses mosteiros muito antigos no Japão. Então a gente sente toda essa raiva, né? Não tem como não sentir. E a nossa prática não tem nada a ver com não sentir a raiva, né? O que a gente se compromete, o que a gente espera é não ser controlado por ela. Então, ter a capacidade de esperar um pouco a poeira baixar, nem que isso demore um dia, talvez uma semana, mas esperar essa sensação, esse impulso de fazer alguma coisa passar, porque ele vai passar, é fisiológico. Vai durar algum tempo e depois vai passar, nem que seja 3 dias. E esperar até que esse nosso eixo se remanifeste, né? Até que a gente volte a um estado mais ou menos natural, onde a gente vai estar pensando com mais clareza para agir. Então esse é um treino que eles dão até para agente secreto. Outro dia eu estava vendo no YouTube uma agente da CIA, ex-agente, que estava dizendo que ela às vezes fica até com o namorado, ficava com ciúme, com raiva. Então quer dizer, uma pessoa muito treinada a suportar estresse não estava imune a ficar muito brava com o namorado por ciúme, mas que quando isso acontecia, ela sabia que essa pressão emocional que arrebatava todo mundo ia passar e que ela ia poder voltar a um estado de sobriedade, lucidez, de sentimento, para agir de uma forma menos contaminada por esse turbilhão, né, emocional, sentimental. Então isso é uma coisa legal para a gente pensar, que não é para não ficar com raiva, mas esperar passar esse primeiro impulso de responder, de reagir, para tomar uma atitude e saber que vai passar. E se não passar em 3, 4, 5 dias, gente, aí já é problema para procurar médico, porque todo estado emocional que dura mais que 3, 4, 5 dias, precisamos procurar ajuda. Ficou muito triste na cama sem querer sair 3, 4, 5 dias, precisa de ajuda. Mesma coisa com raiva, com ódio, com essa ira que às vezes nos controla, né? Então, acho que é importante que no budismo as pessoas às vezes têm essa ideia, né? Que não vão ficar muito calmo, muito zen. Nossa, não é assim não. Os meus professores todos eram bastante calorosos e às vezes ficavam muito bravos, mas tudo isso baseado num formato, né? Numa série de valores. Até se diz que a gente precisa esquentar o ferro para moldá-lo, né? Então é mais ou menos isso que faz com os noviços. Esquenta, provoca, irrita, incomoda, dói, deixa quente, e na hora que deixa quente vem com carimbo, mas que é com o carimbo Buda, não é qualquer coisa. E aí nessa hora a pessoa se molda, mas dentro de um treinamento Buda. Então é importante que haja por trás de toda essa conversa uma marca sagrada, um propósito de vida sagrado, uma procura sagrada, uma pureza de intenção no coração da pessoa. Assim, quando essas coisas da vida vierem nos provocar, a gente é capaz de usá-las nessa direção que a gente estabeleceu, de uma vida sagrada, de uma vida iluminada. E usar tudo o que acontece, inclusive as provocações, como força para retroalimentar o nosso crescimento espiritual. Mas para isso é essencial, é preciso, primeiro de tudo, desenvolver esse objetivo, essa rota, esse foco de que a gente quer viver uma vida iluminada.